professor Anderson. Nesse vídeo eu vou estar comentando as questões de matemática do plano de estudo tutorado do 6º ano, volume 5, semana 2. Então, na semana 2, a unidade temática números, objeto de conhecimento, cálculo de porcentagem por meio de estratégias diversas, sem fazer uso da regra de 3 habilidades. A primeira é resolver problemas que envolvam porcentagens com base na ideia de proporcionalidade, sem fazer uso da regra de 3, utilizando estratégias pessoais, cálculo mental e calculadora, em contexto de educação financeira, entre outros. A segunda habilidade, elaborar problemas que envolvam porcentagens com base na ideia de proporcionalidade, sem fazer uso da regra de 3, utilizando estratégias pessoais, cálculo mental e calculadora, em contexto de educação financeira, entre outros. Eu não gostei muito dessa parte de calculadora não, porque o bom mesmo é a gente treinar, fazer mesmo a continha lá no canto, né? Tem espaço aí para a gente fazer os cálculos, né? Porque na hora da prova, na hora de uma avaliação, não pode usar calculadora. Então, é o número 1. Os alunos da professora de Educação Física foram questionados quanto à preferência por determinados esportes praticados em suas aulas. O quadro a seguir apresenta os esportes preferidos desses estudantes e a porcentagem correspondente. Então, esporte, basquete, a porcentagem de 15% dos alunos. Futebol, a preferência por 60%, né, de 60% dos alunos. E vôlei, 25%. Sabendo que, nessa pesquisa, 180 estudantes foram consultados, o número total de alunos que escolheram como favorito um esporte diferente de futebol vai igual a... Então, diferente de futebol foi basquete, que é 15%, mais vôlei, 25%, somando os dois dá um total de 40%. Então, como é que a gente vai fazer para descobrir a quantidade de alunos aí, né? A gente tem aqui a porcentagem que é 40%, né? Que é um total de 180 estudantes. Então, como é que fica aqui? Ó? 40% é a mesma coisa que 40 sobre 100. Então, 40 sobre 100 vezes 180. A gente vai descobrir os 40% de 180. Eu cancelo esse zero aqui, ó, do 100, e cancelo esse zero aqui do 18, do 180, vai ficar o quê? 40 sobre 10 vezes 18. 40 vezes 18 é igual a 720, então vai ficar 720 sobre 10. Aí eu cancelando aqui, ó, esse zero, e esse zero vai ficar o quê? 72 dividido por 1, que vai dar quanto, né? Sabendo que nessa pesquisa, né, 180 estudantes foram consultados, o número total de alunos que escolheram como favorito um esporte diferente de futebol vai igual a 27 alunos, 45 alunos, 72, 108. A2. No sítio de José, podemos encontrar alguns animais. São 2 cavalos, 5 vacas leiteiras, 6 galinhas, 1 galo, 2 porcos e 4 patos. Sabendo que o preço da ração dos animais sempre varia, José resolveu calcular e deixar registrado em sua caderneta o valor em percentual do gasto com a ração para cada animal. Sendo assim, ajude José a calcular as porcentagens que representa cada tipo de animal em relação ao total de bichos no sítio. Então, aqui, ó, somando os animais, né? 2 cavalos, mais 5 vacas leiteiras, mais 6 galinhas, 1 galo, mais 2 porcos, mais 4 patos, dá um total de 20 animais. Esse total de 20 animais é a quantidade de 100%, né? Porque são o total que tem de animais no sítio. Aí, se eu dividir o 100%, né? Dividido pela quantidade de animais, eu vou achar um valor de 5% para cada animal. Então, são 2 cavalos vezes 5%, vai ficar o quê? 10%. 5 vacas vezes os 5% de cada animal, 25%. 6 galinhas vezes 5%, vou achar um total o quê? De 30%. 1 galo, né? Vai ficar 5%. 2 porcos vezes 5%, 10%. 4 patos vezes 5%, 20%. Então, sendo assim, ajude José a calcular as porcentagens que representam cada tipo de animal. Então, cavalos, 10%, as 5 vacas, 25%, né? 6 galinhas, 30%, 1 galo, 5%,
2 porcos, 10%, 4 patos, 20%. Somando, ó, vai dar 100% dos animais. Ó. 10 mais 25, 35, mais 30, 65, mais 5, 70%. 70% mais 10, 80%, mais 20%, vai dar um total de 100%, né? Que é a quantidade total de animais. A3. O quadro a seguir registra a quantidade mínima de questões que candidatos devem acertar para serem aprovados no vestibular para diferentes cursos. Aqui, ó. Se todos os candidatos fazem a mesma prova com 90 questões, descreva as porcentagens das questões que devem ser acertadas pelos candidatos em cada curso, para que possam ser considerados, né, aprovados. Então, o curso Medicina, a quantidade mínima 72 questões das 90. Engenharias tem que acertar no mínimo 54 questões das 90 questões. Direito tem que acertar no mínimo 45 questões do total de 90 questões. Administração, 36 questões de um total de 90 questões. Então, como é que a gente vai saber a porcentagem, calcular a porcentagem? Então, medicina, eu tenho que acertar no mínimo 72 questões de 90. Então, vai ficar o quê? 72 sobre 90, né, que é uma divisão. 72 dividido por 90, eu vou achar 0,8. 0,8 é a mesma coisa que 8 décimos, né? Aqui está a gente lê esse número aqui, 8 décimos. Então, em fração, né, fica 8 sobre 10. Multiplicando o numerador e o denominador por 10, eu vou achar a fração centesimal, né, 80 sobre 100. 80 centésimos, que é a mesma coisa que 80%. Engenharia tem que acertar no mínimo 54 questões das 90. Então, como é que eu vou achar a porcentagem aqui de engenharia? Então, 54 dividido por 90, eu vou achar 0,6, que é 6 décimos, né? Então, aqui, ó, 6 décimos em fração. Multiplicando o numerador e o denominador por 10, eu vou achar o quê? 60 centésimos, que é a mesma coisa que 60%. Então, esse mínimo aqui de 54 questões é um total de 60%. Então, na prova de engenharia, tem que acertar no mínimo 60% da prova para ser aprovado. Direito. No mínimo 45 questões, né, que tem que acertar. Então, 45 sobre 90, que é a metade, né? 45 não é metade de 90, então por isso que dá 50%. 45 dividido por 90 é igual a 0,5, né? 5 décimos, que é a mesma infração, é a mesma coisa que 5 sobre 10, né? 5 décimos. Multiplicando o numerador e o denominador por 10, eu vou achar 50 centésimos, que é a mesma coisa que 50%. Então, para ser aprovado em direito, tem que acertar no mínimo 50% das questões. Administração. Tem que acertar no mínimo 36 questões das 90 questões. Então, 36 dividido por 90, eu vou achar 0,4, né? Que a gente lê 4 décimos. Que é em fração, né? Fica 4 sobre 10, que é 4 décimos. Multiplicando o numerador e o denominador por 10, eu vou achar o quê? 40 centésimos, que é a mesma coisa de 40%. Então, para medicina, tem que acertar no mínimo 80% das questões para ser aprovado. Engenharia, no mínimo 60%. Direito, 50%, o mínimo, né, para ser aprovado. E administração tem que acertar no mínimo 40% das questões. Espero que vocês consigam resolver as atividades. Não deixem de se inscrever no canal quem ainda não é inscrito, para ajudar o canal, e ativar o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos. Professor Anderson agradece. Muito obrigado.